Pai, Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez junto neste dia para compartilhar a palavra do Senhor. Nesses dias aqui a igreja ainda permanece fechada pela força de um decreto-lei municipal, mas estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 3. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados, esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Pai, a tua palavra foi lida. Nós te pedimos, Senhor, que tu fale conosco, Senhor, durante esse tempo em que iremos falar a tua palavra, que a nossa mente e coração possa estar prontos, a mente aberta para entender a tua palavra e o coração pronto para guardar a tua palavra. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, você sabe muito bem do contexto dessa história. Essa história diz da cidade de Samaria, que estava cercado pelo exército da Síria por 3 anos. E durante 3 anos ninguém entrava, ninguém saía na cidade. E a coisa, a partir do 3º ano, ficaram muito difíceis na cidade. A palavra do Senhor diz que a cidade já estava num caos. A fome extrema e morte rondando a todo tempo o povo de Samaria. Eles chegaram ao extremo de cometer canibalismo. A coisa era muito difícil. Então, no final do 3º ano, Deus envia o profeta Eliseu. Eliseu, à porta da cidade de Samaria, diz para o rei que no outro dia, mais ou menos naquele horário, a fome iria acabar, a comida iria voltar e a cidade voltaria à normalidade. Quando a gente olha essa história, era algo improvável, impossível de acontecer, porque o exército sírio era muito grande, era numeroso. Israel não tinha condições de entrar em guerra com os sírios. Aos olhos humanos era impossível. Mas o Senhor usa o profeta Eliseu para trazer essa notícia, essa boa notícia. Só que essa história não termina aí. A Bíblia diz que a porta de Samaria viviam 4 leprosos. Eu creio que até mais que 4 leprosos. Eu penso que pela fome, pela escassez de comida, pela fome, os outros leprosos também devem ter morrido. E esses 4 leprosos estavam à porta de Samaria. E de repente, de uma hora para outra, eles começam a conversar sobre a situação deles. E eles então resolvem se levantar. E eles conversam entre eles: olha, se nós ficarmos aqui, morreremos de fome.
Se entrarmos na cidade, não tem o que fazer na cidade, também morreríamos de fome na cidade. Nós podemos ir ao acampamento dos sírios e correr o risco. Ou eles nos dão comida, ou também corremos o risco de morrer. Queridos, essa palavra, e eu quero focar muito hoje sobre esses 4 leprosos. Os 4 leprosos que estavam na porta de Samaria. 4 homens marcados, primeiro, por uma limitação física. Os 4 homens estavam marcados pela mesma limitação física. Versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele. Então eles tinham lepra. A limitação muitas vezes nos leva ao comodismo, nos leva a ficarmos da maneira que estamos. Tanto é que a Bíblia fala que eles estavam à porta de Samaria. Samaria estava cercada há 3 anos. Eu posso crer então que fazia 3 anos que esses homens estavam na mesma posição, numa mesma situação. Eles tinham uma limitação, claro, eram leprosos, viviam à margem, não podiam entrar na cidade, eles eram considerados impuros, eles eram rejeitados, não conviviam com as suas famílias. Existia uma limitação física. Mas, querido, eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei o que é que possa estar acontecendo na tua vida que te leve a uma limitação, mas isso não é o fator. Isso não pode ser o fator que te limite, que te coloque numa posição de ficar numa mesmice o tempo todo, a vida toda. A limitação não pode ser a muleta, a limitação não pode ser o fator que te segure a continuar a mesma vida, a mesma coisa, a vida toda, o tempo todo, sempre a mesma coisa, e a gente sempre jogando a culpa na limitação, seja ela qual for, física, limitação espiritual, limitação financeira, doença. Eu não sei qual é a tua limitação, meu querido, mas chegou a hora de se levantar, chegou a hora de se sacudir, chegou a hora de fazer alguma coisa, sabe? Chegou a hora de você botar um ponto final nisso, sabe? E a partir daí viver uma nova história para a tua vida. Deus tem uma nova história para a tua vida. Deus tem uma nova história para a tua vida. Deus teve aqui para esses 4 leprosos aqui. A Bíblia não narra o nome, a Bíblia não fala quem eram, mas o fato é que por uma tomada de atitude, por uma decisão, eles estão relatados aqui numa das mais impressionantes histórias da Bíblia. Quatro homens marcados pela segregação. O que é segregação? Segregar quer dizer separar ou expelir. Eles estavam na entrada da porta de Samaria, versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eu creio que eles já viviam por muitos anos, não só pelos 3 anos, mas eu creio que eles viviam por muitos anos segregado, quer dizer separado, à margem, do lado de fora, sem contato.
Ah, meu querido, muitas vezes o inimigo da nossa alma, o diabo, ele tenta nos separar, nos segregar, fazer com que nós possamos viver à margem, sabe, à margem do Evangelho, à margem de Cristo, à margem da situação, as coisas acontecendo e a gente do lado de fora, sabe, as coisas rolando, o mundo acontecendo, a vida acontecendo, e o inimigo faz com que nós ficamos à margem de tudo, à margem das situações, à margem de tudo, querido. Quantos crentes têm vivido à margem do Evangelho? Dizem só por dizer que são cristãos, mas têm vivido uma vida espiritual de miséria, uma vida espiritual pequena. Ei, mas Deus nesse dia, Ele te chama, Ele espera primeiro uma tomada de atitude, sabe? Fazer como no primeiro ponto que eu disse aqui, que eles tinham uma limitação física, mas isso não impediram eles de tomar uma atitude, sabe? Não interessa se você até hoje você viveu, há muitos anos, pastor, eu vivo à margem à margem da situação, à margem da minha família, à margem da igreja, eu vivo separado, eu não quero me envolver, eu não quero muito contato, mas em nome de Jesus chegou o tempo, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de uma atitude, querido, de uma real atitude, sabe, para que a sua vida comece a mudar. A vida dos leprosos, se eles não tomam uma atitude, eles, sei lá quanto tempo mais eles poderiam viver lá, talvez viver ali à porta da cidade até morrer. O que você está esperando? Uma morte espiritual completa? Se continuar nessa situação, o que te espera é a morte espiritual, querido, que é muito pior do que a morte física. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante. E quando eu falo levante é espiritualmente. Se levante espiritualmente. Toma uma atitude e fala: Senhor, eu não quero mais ficar nesse marasmo, nessa paradeira espiritual. Talvez o mundo, no tempo que nós vivemos hoje, ele conspire para que tudo isso aconteça. É ficar em casa, ficarmos confinados, ficarmos em frente à televisão, ficarmos em frente às mídias sociais, que só trazem um futuro negativo, só trazem desespero, disseminam o pânico, o medo. Tudo isso contribui para que a tua vida espiritual se define. Ei, mas existe uma palavra sendo liberada sobre a tua vida hoje, querido. Em nome de Jesus, se levante. Existe uma palavra de Deus, existe eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, uma palavra de vida, uma palavra que possa levantar você espiritualmente, possa te fortalecer nesse dia espiritualmente, e que você realmente saia desse marasmo, saia desse comodismo espiritual, e você passe a viver aquilo que Deus tem para você, o melhor que Deus tem para você espiritualmente. 4 homens marcados pela inquietação da morte. Versículo 3. Para que estarmos nós aqui sentados até que morreremos? A última parte do versículo 3, a parte C. Por que ficarmos aqui sentados esperando a morte? Em outra tradução.
eles chegam à conclusão que não resolveria absolutamente nada eles continuarem na mesma posição, na mesma situação. Eles vão levar, até quando nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Até quando nós vamos esperar sentados aqui que os outros resolvam ou os outros tomem a atitude que nós precisamos tomar? Até quando nós ficaremos nessa posição esperando que algo aconteça por si só na nossa vida? Querido, atitude é o início de tudo. Lá no primeiro tópico eu disse que eles tomaram uma atitude. Atitude é o primeiro passo para que a morte não nos encontre. E quando eu falo morte, eu não estou falando da morte física. Eu quero dizer de novo que é a morte espiritual. Para que ficarmos sentados? Por que ficarmos aqui sentados esperando a morte? O que você tem esperado para que a tua vida mude, querido? O que você tem esperado nesses dias de confinamento, esses dias que nós estamos em casa? O que você tem esperado nesses dias para que mude a tua vida? Tem esperado um decreto do prefeito dizendo: a vida vai voltar à normalidade, vamos voltar a trabalhar, a igreja vai abrir? É isso que você tem esperado? Para que, teoricamente, a sua vida volte ao normal. Mas e a tua vida espiritual? Talvez você pode voltar ao normal no emprego, talvez você possa voltar ao normal na convivência dos amigos, lá na rua, na cidade, no trabalho, na faculdade. Mas e a sua vida espiritual? Vai continuar a mesma coisa? Ei, querido, Deus tem muito mais do que você espera. Deus tem muito mais do que você necessita. Deus, ele quer te levantar espiritualmente nesse dia. Deus, ele quer te fortalecer. Deus quer fazer coisas novas na tua vida espiritual. Eu gostaria que você falasse para você mesmo: para que eu vou ficar aqui sentado esperando o fim, esperando a morte? Na situação que nós vivemos hoje, tem muitas pessoas com medo dessa situação, desse surto, dessa enfermidade. Muitos até esperando o pior, esperando a morte. Ei, mas nós cremos num Cristo ressuscitado, nós cremos num Cristo que morreu por nós, nós cremos num Cristo que lhe diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou vida, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida de abundância é a nossa vida aqui na terra, sim, mas também é uma vida de abundância espiritualmente. É nesse Cristo que nós cremos, é nesse Cristo que nós confiamos, nesse Cristo vivo, nesse Cristo que tem uma vida em abundância para nós. Eu estou falando de 4 homens marcados pela esperança e pela ousadia. Eu estou falando de 4 homens, 4 leprosos marcados pela esperança e pela ousadia. Olha o versículo 4. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Sabe, eles olham para essa situação. Então aí começa a florar no coração deles a esperança. E quando, querido, nós nos apegamos à esperança, com certeza cria em nós algo chamado ousadia.
o espírito de ousadia. Eles olham diante das 3 opções claras de morte que eles tinham. Eles tinham 3 opções de morte. Ele fala assim: se nós entrarmos na cidade, nós morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morremos. E se formos para o acampamento dos sírios, também poderemos morrer. Era 3 opções de morte. Mas em meio a tudo isso, queridos, eles sonharam, eles insistiram em sonhar com a vida. Eles poderiam muito bem se apegar a essa opção de morte. Há 3 opções de morte: da cidade, de ficar na mesma situação que estavam, ou de ir para o acampamento assírio. Mas eles decidiram sonhar. Queridos, como é importante sonhar. Como é importante ao meio do caos sonhar com aquilo que pode vir de melhor, com aquilo que Deus tem de melhor para nós. Como é importante, querido, começar a enxergar a situação por um outro ângulo. Ter a visão da situação que estamos atravessando de uma outra maneira. Eles olham 3 opções de morte, mas eles também conseguem enxergar que se eles fossem para o acampamento sírio, também eles poderiam viver, que eles poderiam receber comida ali. Mal eles sabiam, querido, que Deus tinha já resolvido essa situação de uma outra maneira. E é isso que eu quero dizer para você agora. Talvez você olhe para a sua situação, talvez você olhe para aquilo que te rodeia, para as circunstâncias que te rodeiam. E você consegue só enxergar morte, você só consegue enxergar derrota, você só consegue enxergar situação difícil, a situação talvez de derrota, de uma situação extrema de perca. Mas, Senhor, você nunca pode deixar de visualizar aquilo que Deus tem trabalhado por você. Deus tem trabalhado nesses momentos em que nós muitas vezes olhamos só para a situação presente, só para aquela situação complicada, aquela situação delicada. Mas Deus, ele tem trabalhado a nosso favor sem mesmo a gente conseguir enxergar aquilo que Deus já está fazendo por nós. Nessa situação aqui, os leprosos não imaginavam que Deus já tinha entrado no arraial dos assírios, que Deus tinha entrado lá com o ruído de um grande exército, e os sírios, apavorados, eles largam tudo, saem correndo, deixam todos os despojos de guerras que são as armas, deixam dinheiro, deixam comida, deixam animais, deixam roupas, deixam tenda, deixam tudo no pavor daquilo que Deus tinha mandado no acampamento deles, um grande ruído, como se fosse de um grande exército. Era Deus trabalhando. Os leprosos sabiam disso? Claro que não sabiam. Mas a ousadia fez com que os leprosos pudessem sair de uma situação de morte, de uma situação de derrota, de uma situação extrema, para chegar até um acampamento sírios. E quando eles chegam lá, o que eles olham lá? Tudo vazio. Talvez eles olham para o outro e comentam: meu Deus, mas aqui era para estar cheio do inimigo, aqui era para estar repleto de inimigo. Mas o milagre já tinha acontecido. Querido, muitas vezes nós envoltos nos nossos problemas, nas situações de complicada que as circunstâncias nos cercam, muitas vezes Deus já determinou a vitória, Deus já criou uma situação nova, mas nós ainda não chegamos, nós ainda não conseguimos visualizar isso, mas Deus já fez tudo. Deus, ele trabalha muitas vezes no silêncio, Deus, ele trabalha muitas vezes no ângulo que a gente não vê, que a gente não consegue enxergar. Mas Deus, ele está trabalhando, Deus, ele está fazendo, Deus, ele está agindo. Deus, ele não está de braços cruzados. A palavra do Senhor diz que ele não tem os ouvidos agravados, ele não tem os braços encolhidos para que não possa ouvir, para que não possa abençoar. Eu estou dizendo aqui
de 4 homens marcado, 4 leprosos marcados pela unidade. Sofrem junto, refletem juntos, sonham sempre juntos. Quando eles tomam a decisão lá atrás, lá na porta de Samaria, eles tomam em conjunto. Quando eles estavam sofrendo lá na porta de Samaria, estavam sofrendo juntos. Mas quando também eles tomaram posse da vitória, eles estavam juntos. Isso significa o que, querido? Que quando nós estamos unidos, nós estamos mais fortes. Quando nós estamos unidos, Deus ele trabalha na unidade, na união dos seus filhos. Aí você pode falar, mas como, pastor? Ei, querido, fique unido, fique junto na igreja, fique junto com a tua família, fique junto com o teu pastor, fique junto com a comunidade de Cristo. Sabe, Deus ele ordena a bênção na comunhão, Deus ele ordena a bênção na união. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 diz. Olha que coisa linda. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos, num só pensamento, numa só intenção. Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Para sermos um, para não haver divisões, para que tudo aquilo que a gente fala esteja de acordo. Isso é unidade. Isso é comunhão, querido. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando existe comunhão, quando existe união. Um dos pilares da igreja primitiva, era a comunhão. Eles dividiam tudo, repartiam tudo, eles falavam a mesma língua. Os apóstolos falavam e eles obedeciam. É uma coisa chamada obediência, comunhão, união. Dividiam tudo, falavam a mesma língua. Criam, a fé era a mesma. Querido, quando existe unidade, quando existe comunhão, quando existe união, querido, Deus ordena a bênção, Deus abençoa. Talvez você possa estar falando, mas eu estou meio afastado da igreja, eu estou meio longe da igreja. E agora com esse tempo que ficamos em casa, ainda a distância ela é maior, parece que a nossa fé vai enfraquecendo. Em nome de Jesus, querido, é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar às origens. É tempo de voltar à raiz. Sabe, volte lá. Agora é a hora de você fazer o caminho da volta. Volte para a igreja, volte para a igreja. Sabe, faça a união com Cristo de novo. Refaça a sua aliança com Cristo. Sabe, refaça a sua aliança com a igreja. Se faça aliança com os irmãos. Se faça aliança, refaça aliança com o pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem algo lindo para nossas vidas. Mas isso vai acontecer se nós levarmos a nossa vida em unidade. Primeiro a unidade com Cristo. Sabe, precisamos refazer. Sem a união com Cristo, querido, sem a comunhão com Cristo, nada vai acontecer. Segundo, unidade com a igreja, comunhão com a igreja. Sabe, não abra mão de estar na igreja, não abra mão de participar das atividades da igreja, não abra mão de participar do corpo de Cristo, não abra mão disso. Não abra mão da comunhão com a tua família. Não abre mão disso, querido. Isso é comunhão, isso é unidade. Unidade quer dizer um só, um. E um só quer dizer o objetivo é um só. O compromisso é um só. A fé é uma só. Falamos a mesma língua.
defendemos a verdade, é uma só, a palavra do Senhor é a verdade, é uma só, defendemos ela. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera da sua igreja, é isso que Deus espera de você. Os 4 leprosos, enquanto eles não mudaram o pensamento, enquanto eles não tomaram uma atitude, enquanto eles não tiveram ousadia, esperança, enquanto eles não foram inquietados, não foram inquietados pela morte, pela situação que eles estavam ali extrema, enquanto eles não se uniram, eles não viram milagre. Sabe o que aconteceu nessa história? Eles chegam até onde os sírios estavam acampados. Quando chegam lá, eles olham para a situação e vê que tudo está vazio, que os sírios tinham ido embora. Então agora, aquela situação de fome, aquela situação de morte muda completamente. Eles já começam a comida que estavam lá. E eles começam agora a colocar a mão nos despojos dos sírios, que eram prata, que eram ouro, que eram os animais, que eram as vestes, que eram as armas. E eles começam a enterrar. Querido, quando o milagre chegar até você, quando as bênçãos de Deus te alcançar, em nome de Jesus, não seja egoísta. Não tome conta de tudo só para você. A palavra de Deus diz que quando eles estavam nessa situação, eles lembram da cidade de Samaria, eles lembram do povo que estava passando uma grande fome, e ainda eles estavam confinados, porque eles achavam que os sírios ainda estavam lá no acampamento. Eles se lembram e falam: não, eu preciso ser portador dessa boa notícia. Eu preciso voltar, eu preciso comunicar à cidade de Samaria que existe aqui uma abundância de comida. Existe aqui uma abundância de roupas, de armas, de animais. Eu preciso correr lá e contar. Eles caíram em si. E como eles estavam unidos em tudo, eles voltam à cidade de Samaria. E pelas portas, porque eles não podiam entrar na cidade, eles chamam os guardas que estavam na porta, e os guardas comunicam o rei. E eles começam a falar: olha, os assírios não estão lá, já foram embora, e sobrou tudo lá, tem comida, tem tudo lá, é só chegar lá e pegar tudo. Eles foram portadores da boa notícia. Deus espera que eu e você sejamos esses portadores. Portadores da boa notícia. Talvez você possa estar olhando para mim e falar: pastor, eu não tenho motivo nenhum para anunciar a boa notícia. Eu não sou portador de boa notícia nenhuma para falar. Sabe qual é a boa notícia, meu querido? O Evangelho de Jesus Cristo. Sabe qual é a boa notícia? É aquilo que está contido no Evangelho de Jesus Cristo. Sabe qual é a boa notícia para hoje, para os dias de hoje? Que ainda há esperança. Que em meio ao caos há esperança. Essa é uma boa notícia. Você pode ser portador dessa boa notícia. Notícia de esperança para uns dias incertos. Notícias de esperança para um futuro tenebroso, para um futuro que as pessoas acham que pode ser muito terrível. Sabe, você pode ser o portador dessa esperança, sabe, o portador da mensagem de Jesus para uns dias difíceis, para esses dias que são considerados dias incertos, dias que nós não sabemos o que vai acontecer. Você pode ser portador dessa mensagem que traz alívio, que traz segurança em Jesus Cristo.
de que nós venceremos sim, de que nós não seremos derrotados por essa adversidade que nos ronda e que nos cerca. A mensagem de que em Jesus Cristo nós podemos sim ser vitorioso. De que em Jesus há esperança, de que em Jesus há milagres. Nós temos falado na igreja, pregado que nós temos vivido tempos de milagre, que nós iríamos viver tempos de milagre. Mas para isso é preciso crer. Crer na palavra do Senhor, que é a verdade. Crer na boa notícia que nós temos que anunciar. De que Jesus é aquele que cura, mas também é aquele que salva e aquele que liberta. Pense nisso. Pense nisso nesse dia. Que você possa se levantar, independente da situação que você se encontra. Talvez como os 4 leprosos à beira da cidade de Samaria. Talvez como aquelas pessoas que estavam dentro da cidade esperando a morte, esperando sempre que o pior acontecesse. Não sei qual é a tua situação. Não sei se hoje você está em cima de uma cama, enfermo, talvez esperando que os dias passem e que o pior possa acontecer. Talvez você possa estar aí pensando como vai ser quando tudo isso acabar e que você tiver que reabrir a sua empresa. Qual vai ser a tua situação financeira? Talvez você pense que quando tudo isso acabar e tudo tentar voltar à normalidade, como serão os seus dias futuros? Talvez você que está aí depressivo, sem saber que rumo tomar, sem saber qual a decisão correta que precisa ser tomada. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque eu falo de um Deus todo-poderoso. Eu anuncio as boas novas de Cristo para você nesse dia. Eu anuncio que em Cristo há esperança. Em Cristo há salvação. Em Cristo há milagres. Se você crê que em Cristo há abundância de vida, que em Cristo há abundância de milagres, se você crê que em Cristo há uma abundância daquilo que você precisa para a tua vida, feche os teus olhos agora que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi pregada, foi anunciada. Senhor, eu quero orar, Senhor, agora por aqueles, Pai, que estão sem esperança, por aqueles, Senhor, que estão apreensivos, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, por aqueles, Pai, que estão pensando que talvez quando eles voltarem para abrir a sua empresa será tarde. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão em cima de uma cama, Pai, enfermo, talvez esperando o pior para a sua vida. Mas em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um deles nas suas mãos hoje, Pai. E quero em nome de Jesus Cristo repreender, Pai, toda a enfermidade. Quero, Senhor, repreender, Senhor, toda a incredulidade. Quero repreender, Senhor, na vida daqueles que estão sem esperança de um futuro, Pai,
e dizer que o Senhor é a saída, que o Senhor é um milagre, que o Senhor detém, Senhor, o futuro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, aquele que precisa de um milagre, Senhor, entra com milagre hoje. Senhor, a tua palavra diz que se orássemos pelos enfermos, Pai, crendo, e através da oração da fé, o enfermo seria curado. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, Senhor, doentes, acamados, Senhor, sem esperança, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo todo o mal, toda a enfermidade. Em nome de Jesus eu te ordeno, mal que sai agora, que seja repreendido no poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, por aqueles, Pai, sem esperança, Senhor, traz, Senhor, agora, Pai, a esperança, coloca, Senhor, esperança no coração dos teus filhos, Senhor, esperança de um futuro melhor, esperança de que o Senhor está com ele, esperança, Senhor, de que não tem nada acabado, Senhor, que o Senhor é o dono do futuro, é o dono do amanhã, Senhor, que tudo está nas tuas mãos, que o Senhor tem o poder de resolver todas as coisas, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Pai, para aqueles desesperançados, Senhor, para aqueles, Pai, que acham que tudo acabou, em nome de Jesus, Pai, renova as esperanças, renova as forças, renova a fé, Senhor, fortalece os teus filhos para resistir todos esses dias, para que eles possam tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor tem reservado, posse do milagre, posse de dias melhores, posse, Senhor, posse de tudo aquilo que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Senhor, continue conosco, nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar nos ouvindo, ter nos ouvido. Creia que Deus ele é um Deus de milagre. Creia que Deus ele tem um melhor para você, viu? Hoje e sempre. Tome uma atitude, tome uma posição, se posicione com Cristo, querido. Eu creio, eu tenho certeza que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida hoje, viu? Em nome de Jesus, receba a bênção. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.